Os historiadores católicos chamam o Concílio de Trento de a Reforma Católica. Outros chamam de Contra-Reforma. Mas o nome melhor mesmo é Reforma Católica. Por quê? Porque deu à igreja trouxe à igreja uma reforma que a igreja precisava. Não na estrutura básica da igreja que o Cristo instituiu, não, mas naquilo que era preciso mudar, né? O comportamento do clero, que deixava a desejar. O concílio inaugurou, então, como nós já dissemos aqui em outros programas, os seminários que não existiam. O concílio exigiu, por exemplo, que a partir dele os bispos tivessem só jurisdição na sua diocese, não em outras. Os párocos morassem nas suas paróquias. Enfim, houve uma disciplina que até hoje, né, se repercute na história da igreja. O Concílio de Trento foi muito bom, ele foi muito forte. Ele trouxe para a igreja realmente um saneamento de vícios, de erros e de comportamentos que deram margem à reforma luterana, né? E outras coisas que o concílio analisou, tendo em vista toda a contestação luterana. Ele analisou, por exemplo, além da escritura, que eu já falei, da tradição, ele analisou também a reafirmação do cânon das Sagradas Escrituras. O que é o cânon das Sagradas Escrituras? É o índice da Bíblia. Porque nós sabemos que Lutero rejeitou 7 livros da Bíblia. Talvez não o próprio Lutero, mas a Reforma Protestante, com o seu desenvolvimento, acabaram rejeitando os 7 livros. Né? Os 7 livros que são basicamente Macabeus 1, Macabeus 2, né? O Eclesiástico, Judite, Esther, uma parte de Baruque, de Esther, enfim, 7 livros que eles consideraram não inspirados pelo Espírito Santo, mas que o Concílio de Trento manteve. E por que o Concílio de Trento manteve? Porque a igreja sempre tinha usado todos esses livros até Lutero, até 1517. Então a igreja entende que o Espírito Santo não podia deixar a igreja andar 15 séculos enganada e depois vir alguém e dizer, não, esses 7 livros aqui não são inspirados pelo Espírito Santo, tem que se tirar da Bíblia. Não, a igreja nunca aceitou isso. Por quê? Porque os santos padres, os santos doutores sempre usaram a Bíblia completa. A chamada versão dos 70. Né? E aqui eu queria explicar essa questão. Por que ficaram aí os 7 livros que Lutero rejeitou? Na verdade, Lutero ele se baseou na Bíblia judaica. O que era a Bíblia judaica? Bem, quando o cristianismo começou a surgir, a partir lá do ano 50, 60, que os livros cristãos começaram a ser escritos, as cartas de São Paulo, as cartas de São Pedro, as cartas de São João, os evangelhos, a partir aí do ano 50, os judeus da Terra Santa fizeram um sínodo dos rabinos judeus na cidade de Jânia, que hoje é ali praticamente a cidade de Tel Aviv, a capital de Israel, para dizerem, bom, quais são os livros canônicos para os judeus, o que é a Bíblia judaica. Então os rabinos fixaram 4 critérios para dizer se um livro era inspirado por Deus para a Bíblia judaica ou não. Os 4 critérios eram esses. Primeiro, o livro tinha que ter sido escrito em hebraico, não podia ter sido escrito nem em aramaico. Então, consequentemente, eles tiraram da Bíblia aqueles livros que foram escritos em grego. Macabeus 1, Macabeus 2, talvez, Eclesiástico. Alguns livros escritos em grego foram retirados. Segundo, eles consideraram também, inspirado pelo Espírito Santo, apenas os livros que foram escritos dentro da Palestina. O livro que foi escrito fora, como o livro, por exemplo, de Macabeus, o livro, por exemplo, de Eclesiastes, foram considerados não inspirados. Ora, esses critérios são critérios nacionalistas, não são critérios doutrinários teológicos. Mas os judeus agiram assim porque eles são nacionalistas. O terceiro critério é que o livro tinha que ser escrito apenas até a volta do exílio da Babilônia, que foi no ano 587. Então, livros escritos após a volta do exílio, eles consideraram que não eram, então, inspirados. Aí saiu Macabeus 1, saiu Macabeus 2, etc. E quarto critério é que os livros, para serem inspirados, tinham que ser escritos
de acordo com a Torá ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, para os judeus de Jânia, no ano 100 depois de Cristo, no concílio deles, a Bíblia judaica tinha que ser baseada nisso. E por isso eles retiraram alguns livros da Bíblia, né, que a igreja continuava usando. E Lutero seguiu, a partir da Reforma Luterana, a Bíblia judaica, o cânon da Bíblia judaica, ao invés de seguir o cânon da Bíblia católica que vinha lá desde os apóstolos.